Primeiro, por que o Evandro está nas 12 horas de empreendedorismo? Porque muita gente me manda pergunta quase toda semana falando: Tony, como é que faz para ir para os Estados Unidos? A gente gostaria de investir, a gente gostaria de morar aí, como é que faz? O Evandro vai poder falar um pouco mais sobre isso, ele tem uma empresa especializada nisso, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas principalmente no momento de agora, né? Porque com o dólar alto e tudo mais, as pessoas têm mandado perguntas: vale ainda a pena, né? Então a gente vai falar sobre isso já já. Mas a pergunta é, Evandro, como é que sai lá de Antagorda e como é que vem parar nos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? O que tu viu de diferente? Enfim, se pudesse falar um pouco para a gente sobre essa tua caminhada aí também. Ô, Tony, essa resposta da minha vida pessoal, vamos dizer assim, vai justamente de encontro à resposta da tua pergunta, se ainda vale a pena vir para os Estados Unidos. Primeiro, dizer que eu também sou cidadão italiano e eu venho de uma família que há 151 anos vem migrando e a nossa região do Vale do Taquari, para quem não conhece, lá no Rio Grande do Sul, ela foi colonizada pelos imigrantes italianos e alemães e a gente, então, tem essa experiência na família já de migrar. E a gente sabe que quem faz esse processo de migratório, ele já tem na veia essa vontade de mudar de vida, de empreender. E quando a gente escolheu os Estados Unidos, a gente escolheu justamente porque a gente viu que estava seguindo uma caminhada que foi começada lá atrás na Itália, quando as pessoas, nossos antepassados, tiveram que sair de lá pelas dificuldades econômicas e buscaram no Brasil. Nós, de novo, vivenciamos aí nos últimos anos essas crises econômicas que o Brasil passa e parece que tem uma grande dificuldade assim de sair dessa crise que a América Latina vive. E quando eu faço essa análise de, digamos assim, 200 anos para trás de Brasil e 200 anos para trás de Estados Unidos, a gente vê que talvez seja esse o país, eu entendi que seria esse o país que eu devia dar continuidade, de trazer a minha família, porque aqui eu via que a prosperidade e a qualidade de vida seria mais fácil do que no Brasil, especialmente para a gente que gosta de empreender. Então, quando a gente avalia por duas linhas, né, seja ela a questão cultural ou a questão econômica, a gente vê que os Estados Unidos ele é um ambiente mais propício para as duas coisas, né? Desde as independências dos dois países, a gente viu que o americano ele era chamado de patriota no período da guerra da independência, né? O americano realmente ele é um povo bastante unido. A gente fala que lá no sul a gente fala dos períodos de tosquia, né? Quando a gente corta a lã da ovelha. Aqui o que a gente vive nesse momento, aliás, o que o mundo vive, é esse período de tosquia, de cortar a lã mesmo, né? E a gente percebe que esse povo ele vai enrijecendo o braço, como diz aquela nossa música, né? Ele vai enrijecendo o braço, ele vai ficando mais forte nesse momento de tosquia, ele cuida para não matar a ovelha, né? Cortar na lã, mas não matar a ovelha. Então a gente nota que esse país ele já por momentos históricos de turbulência, de catástrofes aqui, você sabe que aqui nós temos os furacões também, né? Então esse povo é unido para ele se preparar nesses momentos tensos de crise. Já vivemos nós, Tony, a crise de 2008, não morando aqui, mas a gente assistiu e a gente viu que logo o mercado se recuperou e uma crise nesse sentido de mercado imobiliário, a gente observa que o país já se preparou para não passar mais. Quem sabe mas aprenderam as lições, né, Evandro? Aprenderam as lições. Quem sabe esse momento dessa pandemia seja também um novo aprendizado. Então, a gente vê que culturalmente é um país que se ajuda muito, é um país que agora não existe mais aqui republicanos e democratas. Existe um povo voltado para resolver o problema da pandemia e que não vire uma crise econômica ainda maior. E quando a gente entra para o lado econômico, a gente observa aqui, Tony, um país que tem a sua economia a maior potência mundial. Todos os países, especialmente nesse momento de crise, dolarizam parte do seu patrimônio. Eles chegam a comprar, a gente observa agora as pessoas comprando títulos de tesouro direto americano sem remuneração. O governo americano não paga juros e ainda assim
as pessoas entendem que devem comprar o título americano por uma questão de proteção patrimonial. Veja que do dia que eu saí do Brasil até agora, o dólar estava 13,40, 13,50 em menos de 2 anos, 1 ano e meio praticamente, e agora a gente vê aí o dólar passando de 5. E não é só pela crise econômica, a gente via que ele já estava nos 4,50. Então, já estava fortalecido, né? Estava fortalecido. Então, a gente, quando observa os históricos de empresas americanas e empresas brasileiras, a gente vê que aqui existe um ganho patrimonial. Então, a questão econômica, mesmo o dólar a 5,5, a 6, ou ele vai continuar subindo, a gente sabe que historicamente acontece isso, os Estados Unidos é mais propício para a gente estar aqui. E, concluindo essa tua pergunta, posso dizer também que o americano ele vê o empreendedor com outros olhos. A gente aqui é muito bem visto. Aqui, o empreendedor é o cara que é o gerador de emprego e renda. Então, ele é visto dessa maneira. Quando os políticos chegam próximos de um empreendedor, ele faz 2 perguntas. A primeira, o que eu posso fazer para a tua empresa ter mais rendimentos? E a segunda, ele pergunta, o que eu posso fazer para a tua empresa gerar mais emprego? E a gente não precisa ficar esperando a terceira pergunta, que é aquela, quanto o político vai levar nessa história? Sim. Então, realmente, a gente juntando essa questão cultural do Brasil e a questão econômica, melhorando a questão. Quando a gente observa a questão cultural dos Estados Unidos e a questão econômica dos Estados Unidos, a gente chega à conclusão que eu fiz uma boa escolha, que nós fizemos uma boa escolha em estarmos aqui e que ainda é tempo, sim, de vir para os Estados Unidos. Ou seja, você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que é se vale ainda a pena ou não, né? Diante dessa crise toda, vale ainda a pena? Porque muita gente e eu tenho conhecidos que estavam começando a se organizar para vir para cá, mas aí pensam, nossa, mas o dólar batendo quase 6, ainda vale a pena vir para cá? Tem oportunidades ainda? A gente vê muitas notícias falando, né, do seguro-desemprego aumentando aqui, ou seja, o desemprego está aumentando. Ainda vale a pena na tua visão, Ivan? Sim, para mim ainda vale a pena, porque o mundo todo vai passar agora por uma resposta da crise. Nós temos que ter consciência, e por isso, Tony, que eu enxergo que você faz esse tipo de evento, que é justamente para oportunizar as pessoas a estudarem, a se prepararem, porque eu dizia outro dia que tem momentos que a gente deve afiar o machado e outros momentos que a gente tem que ser o lenhador. E esse é um momento que a gente tem que estar se preparando mesmo. E eu confesso para ti que os últimos 15 dias, para mim, foi muito importante. Eu produzi muito nesses 15 dias, mas eu tenho a consciência de que aí fora nós teremos um reflexo da crise bastante intensa para os próximos meses. E também, por mais que a gente seja otimista e quer passar uma mensagem de otimismo, de apoio aos países, às pessoas, a gente precisa saber que enquanto a gente está dentro da nossa casa, num ambiente confortável, com um orçamento doméstico controlado, com a nossa empresa andando, tudo bem. Mas e as pessoas que não têm esse mesmo privilégio? Então, a gente tem que também ter essa consciência de que tem gente que está sofrendo, ou, mais ainda, que tinha gente que vinha sofrendo há muito mais tempo da pandemia, né? Então, é por isso que me agrada muito esse assunto de empreender. Eu acho que a forma com que a gente leva emprego e renda às pessoas e a forma com que a gente leva prosperidade às pessoas é muito importante. Eu percebo, Tony, que você é um cara que faz um trabalho e tem a sua vida alicerçada nas escrituras de Deus, e é importante quando a gente conhece um pouco mais da Bíblia, e eu faço às vezes uma brincadeira, eu digo que os Estados Unidos é um pouquinho mais próximo do céu, porque aqui a gente sempre refere Deus. A gente talvez foi das coisas mais importantes que a família teve a oportunidade, foi de se encontrar com Deus como nunca antes na história da nossa família. Eu até me emociono quando falo isso. E eu não falo de igrejas, porque nós frequentamos até pouco a igreja, e quando vamos, a gente vai uma vez numa, uma vez na outra, mas nós nos encontramos com a forma de vida que a gente tem, e talvez por isso, talvez por essa humanidade que o americano tem, por essa forma dele se relacionar, dele ajudar, é que a gente cada vez mais acabou se encontrando um pouco mais com Deus
e fazendo as coisas da maneira mais correta possível que a gente possa fazer e ajudando o próximo sempre quando a gente precisa, né? E lá na Bíblia diz, em mais de 2.000 vezes, que a parte financeira é importante, que a pessoa ela esclarece, ela demonstra aquilo que ela é, também de acordo com o que ela vive, o seu financeiro. E nós precisamos ajudar as pessoas que elas tenham prosperidade, Tony. Um dos caminhos é realmente criando um planejamento para ele se entender que ele deve investir ou morar nos Estados Unidos, que ele entenda que esse é o país oportuno para ele. A gente pode ajudá-lo num planejamento global com que ele faça esse caminho da melhor maneira possível. É muito legal você falar sobre isso, Evandro, porque muda tudo quando a gente tem... Eu sempre digo o seguinte, quando a gente tem o framework correto, né, o template correto para fazer negócios, e esse evento justamente é focado em empreendedores que têm essa ideia, que têm esse objetivo de colocar Deus em primeiro lugar e fazer as coisas com esse template, né? E é muito legal você falar isso, porque quando a gente encontra essa resposta, muda tudo, né? A gente começa a ver as coisas de forma diferente e tal. Como é que hoje a fé se encaixa dentro do teu negócio? Você falou um pouquinho, né? Mas esse evento a gente tem vários empreendedores falando sobre isso, como a gente pode integrar a fé em negócios. Hoje, como é que tá isso para ti? Como é que você vê isso no teu negócio e na vida de vocês? Do momento que a gente chegou aqui, Tony, a gente entendeu, eu e Melina, minha esposa, a gente entendeu que a gente teve uma certa dificuldade para fazer esse processo todo de migração do Brasil para os Estados Unidos. Talvez, mesmo que tínhamos vontade há uns 2 anos de fazer isso, talvez não tivéssemos encontrado os canais adequados para a gente fazer. Então, a gente sempre tinha dentro da nossa casa essa conversa, né? Poxa, a gente tem que encontrar caminhos mais fáceis para as pessoas que desejam investir ou imigrar virem aos Estados Unidos. E a gente começou, e a gente tinha muita fé de criar esses caminhos. E a gente entendeu que é nosso propósito de vida ajudar as pessoas, já que nós fomos privilegiados de estarmos aqui e de maneira geral, a gente foi abençoado de estar aqui, porque a gente vive muito bem aqui, Antônio, graças a Deus, Tony, a gente vive muito bem aqui. A gente já tem a nossa casa, a gente já tem o nosso negócio, a gente faz aquilo que a gente gosta e a gente quer proporcionar às outras pessoas que elas também tenham essa oportunidade. Então, a gente usou toda a nossa esse privilégio, essas bênçãos que nós tivemos em nossa vida para transformar isso como propósito de vida e oportunizar para as outras pessoas que elas venham para cá e elas tenham dentro do nosso instituto, que é um instituto de educação, que elas possam aprender quais são os caminhos corretos para elas criarem esse planejamento. Porque as pessoas, quando vêm morar nos Estados Unidos, ou mesmo quando elas vão empreender, o que é importante, né, Tony? É que elas possam estudar sobre aquele assunto, que elas possam conversar com pessoas que entendem daquele assunto e que, a partir daí, elas comecem um planejamento e aí sim vai chegar um momento que elas têm que seguir o coração delas. Empreender é isso, né, Tony? Mudar de país também é algo semelhante. Então, o que a nossa empresa faz, ela é uma empresa sem fins lucrativos, é justamente oportunizar que essas pessoas que desejam investir ou migrar aos Estados Unidos, que elas tenham portas abertas dentro de empresas parceiras que estão atuando aqui nos Estados Unidos há mais de 30, 40 anos, que tem uma conduta ilibada, que passou pelo nosso selo de qualidade, e essas empresas possam atendê-las e criar o melhor caminho para elas. E só para deixar claro, viu, o Evandro está aqui e não é pago, não é propaganda, né, Evandro? Não é uma propaganda aqui da empresa do Evandro, mas eu convidei o Evandro justamente sabendo dessa trajetória, né, desse empreender deles, da busca deles em fazer algo bom para o próximo, porque é muito difícil vir para os Estados Unidos, né? Todo mundo pensa que é fácil e tal, que é a terra das oportunidades, e é mesmo, mas você migrar de forma legal, de forma correta. E aí, quando a gente fala de fé, né, Evandro? Quando a gente está falando... Estamos de volta? Quando a gente está falando de fé, a gente tem que caminhar com princípios e valores, né? Então,
Não é fácil fazer isso aqui nos Estados Unidos e é por isso que eu convidei o Evandro para ele dar essas dicas para ajudar a quem está querendo vir para cá. Evandro, então qual é a melhor forma de hoje vir para os Estados Unidos? Que dica você daria? O primeiro passo para quem deseja morar aqui é a parte migratória. A pessoa precisa passar por uma entrevista com um advogado, que ele seja realmente licenciado nesse país, que ele tenha experiência nesse país e que ele possa entender de maneira personalíssima, cada caso é um caso, qual é o melhor caminho para para pleitear um visto imigratório para a pessoa. Aqui, nós somos acostumados, as pessoas são acostumadas a passear nos Estados Unidos com o visto de imigrante ou com o visto de negócios, que geralmente ela fica aqui por 6 meses, mas quando a pessoa deseja morar aqui, ela tem que ter ou um visto de permanência ou ela tem que buscar o seu green card. E isso é importantíssimo. Então, ela precisa realmente passar por esse processo para esse advogado entender qual é a realidade dessa pessoa e no que essa pessoa se enquadra, porque existem mais de 40 tipos de vistos que depois eles vão se abrindo mais e tem um leque de 187 tipos de vistos. Todas as pessoas que não têm crimes em nenhum lugar do mundo e que não incorreram naquele problema de passar o período legal dentro dos Estados Unidos, que não descumpriram com o período que os Estados Unidos permitiu que ele ficasse aqui, todas essas pessoas que não incorreram nesses 2 fatores, eles têm possivelmente a possibilidade de morar aqui, dependendo do tipo de visto que é pleiteado. Então, a pessoa realmente deve começar por aí. Não adianta, se ela deseja só, por exemplo, investir aqui, a pessoa pode ter empresa, ela pode investir, ela pode comprar propriedades, ela pode ser sócia de negócios, sem ter um green card, sem morar nos Estados Unidos. E pode vir toda hora que ela quiser, ela não pode passar de mais ou menos 6 meses, né, morando aqui de maneira definitiva ou na soma dos dias, enfim, né, mais ou menos nesse sentido. Agora, se ela deseja morar, ela precisa vir primeiro fazer esse estudo que ela pode fazer através de uma videoconferência como a gente está fazendo. Nós mesmos, eu, Melina, fazemos uma entrevista inicial, uma triagem, sem custo nenhum, a pessoa não paga nada. A gente está aqui apenas para ajudar, de verdade. E depois a gente encaminha para as pessoas fazerem as suas consultas, dependendo do setor que ela deseja. Se ela quer, por exemplo, internacionalizar a empresa dela, se ela quer trazer uma filial para cá, se ela quer vender um produto aqui nos Estados Unidos, ou se ela quer simplesmente fazer uma proteção patrimonial, porque é uma questão muito importante que às vezes a gente observa que o brasileiro não tem esse tipo de característica de investir parte do seu patrimônio em dolarização. É uma coisa importante porque esses momentos de crise ele acaba facilitando a vida das pessoas. Então, é um hábito que também a gente, dentro das áreas que a gente indica, a educação financeira também faz parte de uma das empresas que são associadas à USA Global Institute, para educar um pouquinho o brasileiro que deseja morar aqui, para ele se proteger patrimonialmente, porque é muito importante. A gente vai estar, é uma família que vai estar longe dos seus parentes no Brasil, que vai ter aqui, às vezes, mulher, filhos, olha o nosso caso, né, Tony? Que a gente acaba ficando distante de tudo. Então, é bom essa educação financeira, essa proteção patrimonial, porque o que a gente deseja é oferecer o máximo de segurança possível para essa pessoa que sai do Brasil e vem morar nos Estados Unidos. Bom, então a questão é a seguinte, né, Evandro? Resumindo a tua pergunta, e aí para as pessoas que me mandam mensagem sempre, pedindo como é que faz para fazer o mesmo caminho, né? Não tem como fazer o mesmo caminho, porque cada pessoa tem um caminho diferente, tem um investimento diferente, tem condição financeira, condição... Né, a gente poderia explorar, talvez, alguns dos vistos, né, de habilidade extraordinária, tem um de investimento... Exato. Tem vários vistos, então realmente não tem como responder essa pergunta com não, esse aqui é o melhor caminho, né? Vai depender de cada pessoa, né? Exato, não é uma receita de bolo, e também as pessoas precisam entender que existem pessoas dispostas a ajudar e também pessoas
nem tão boas assim em qualquer parte do mundo. E talvez foi uma decepção que nós tivemos quando chegamos nos Estados Unidos, porque a gente viu alguns brasileiros, assim como existem outras nacionalidades também, tentando enganar o seu povo que vem para cá. E é por isso que nós pensamos, vamos criar uma empresa que ela possa assistir esses imigrantes e vamos blindar de todas as formas, através desse selo de qualidade, que as empresas que estejam conosco, nossas parceiras, consigam fazer um tratamento de acordo aos interesses do imigrante e não especificamente naquele produto que a empresa é preparada para vender. O advogado ele precisa ofertar e fazer o pleito imigratório do brasileiro que está vindo de acordo com a habilidade daquele brasileiro. E não porque o escritório, por exemplo, quer vender um EB5 que vai render mais ao escritório. Então, a gente viu isso, a gente vê muito isso, a gente vê famílias que os processos não dão certos por causa desses problemas e que a família é obrigada a ir embora, às vezes com aviso de 2 dias, 3 dias, 5 dias, a família é obrigada a sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Mas especialmente porque ela se deixou levar por uma entrevista que ela preferiu aquilo que ela queria ouvir e não aquilo que ela deveria ouvir. Então, o brasileiro que deseja imigrar, especialmente, ele precisa ter noção de aquilo que ele vai ouvir do advogado, de um advogado de conduta ilibada, com mais de 40 anos de mercado, por exemplo, com bastante tempo atuando aqui, ou com o nosso selo de qualidade. Ele vai, às vezes, não ouvir o que ele gostaria de ouvir, mas ele vai ouvir o que é melhor para ele. E quando se fala em investimentos, por mais que eu particularmente, eu deixo de segundo plano, porque sempre é mais importante a nossa família do que os investimentos. Quando a gente perde dinheiro, a gente recupera, né, Tony? Mas também a gente já viu empresas trazendo containers de produtos aqui sem o devido estudo ou mal assessorados, que o container não pôde ser descarregado, que os produtos foram incinerados, porque não valia a pena devolver ao Brasil, por exemplo, e é muito, muito prejuízo. Eu vi empresas vindo aqui, abrindo restaurantes, porque a parte de comida é muito delicada aqui nos Estados Unidos. O brasileiro chega e diz assim, eu vou vender pão de queijo, eu vou vender açaí, eu vou vender comida brasileira. Aí eles se deparam com o departamento de saúde daqui, que é super rígido, ferrou, né? Exatamente, e também, Tony, se tu observar, nós brasileiros acabamos migrando pelas comidas americanas, às vezes, né? É mais fácil esse caminho de nós comermos a comida do americano do que propriamente o americano passar a comer comida brasileira, né? Então, eu já vi empresas, inclusive grandes, vindo aqui, perdendo 4, 5, 10, 15 milhões de dólares e ficar 4 meses com o seu negócio aberto e ir embora. E pior ainda, quando a pessoa vem aqui e ela tem só algumas economias, ela investe tudo no negócio e não dá certo e a pessoa tem que ir embora. E tudo isso acontece, na maioria das vezes, porque ela é mal assessorada. Então, é por isso que eu repito, nós temos aqui um instituto de educação gratuito para as pessoas que elas podem acessar em qualquer momento. Ela acessa o nosso site www.usaglobalinstitute.com. Lá tem nosso e-mail, nossos telefones. A pessoa pode fazer contato conosco de maneira gratuita e a gente encaminha para os profissionais que realmente possam dar todo esse suporte para eles de maneira segura, organizada e estruturada. Que maravilha. Obrigado, viu, Evandro, por todas essas dicas aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Você é o típico empreendedor que onde põe a mão o negócio dá certo, né? Obrigado. E teve sucesso no Brasil, está tendo sucesso aqui e principalmente é muito legal ver que ainda existem pessoas no mundo que querem ajudar o próximo. Obviamente que todo mundo tem que pagar suas contas, né? Todo mundo tem as suas empresas, mas também ter essa parte de poder auxiliar as pessoas, principalmente num assunto tão delicado que é abandonar uma vida, às vezes, no Brasil, né? Porque tem muita gente que realmente abandona a vida lá para tentar tudo aqui, como você falou, com poucas economias e aí se cair na mão errada, né? Você conhece um monte de casos, eu conheço um monte de casos, então muito obrigado por esse trabalho de vocês aí.
Muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui, viu? Foi muito bom rever o amigo, trocar uma ideia e sucesso para vocês aí na Flórida, viu? Obrigado, Tony. Obrigado. Eu desejo tudo de melhor para ti, para tua família, para as pessoas que estão nos assistindo. Quero dizer a vocês que o que eu estou fazendo é retribuir tantas pessoas que me ajudaram. É impressionante a particularidade que eu tive em minha vida, seja lá no Brasil, seja lá onde eu comecei, lá em Antagola, no Lajeado, seja quando cheguei aqui nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que nos ajudou. Eu disse lá na nossa primeira palestra que a gente teve em Gramado, porque uma das coisas que a gente vai fazer é fazer palestras pelo Brasil, educando as pessoas, e eu disse que se eu fosse agradecer a todas as pessoas que estavam lá, eu teria histórias para contar pelas 4 horas de treinamento que teríamos lá. Então, cada um que está nos assistindo e cada um que fez parte da minha vida, quero grandemente agradecer a cada um de vocês e a Deus por ter oportunizado vocês em minha vida. Obrigado, Tony, felicidades a todos. A gente que agradece. Valeu, Evandro. Tá aí, batemos um papo com o Evandro. Obrigadão, viu? Valeu. Então, vamos seguindo aí nas 12 horas de empreendedorismo. Vamos nessa. Muito bem, batemos o papo aí com o Evandro, coisa boa. Fico muito feliz, o Evandro é um cara muito legal, com certeza está nos assistindo lá na Flórida. Um abraço. O Evandro tem um filho também, Benjamin, né? Então, um abração, obrigado, Evandro, por ter aberto espaço na tua agenda e por ter participado com a gente, tá bom? Bom,